Então a gente vai começar louvando, mas antes nós vamos pedir para Deus nos cobrir aqui com a sua proteção, porque o negócio está feio hoje. Amém? Amém. Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Senhor, pela incumbência que o Senhor nos deu de vir para as ruas, deixar a sua palavra. Nós nos sentimos privilegiados em poder, Senhor, fazer a sua obra, participar da sua obra, ser instrumento daquilo que o Senhor quer fazer na vida dos seus filhos. Amém, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor nos comissionou a isso. E embora hoje o inimigo tenha tentado nos tirar desse propósito, nós aqui unidos como grupo demonstramos que ele não pode nos parar quando o Senhor está nos cobrindo com toda a sua bênção. Então, que o Senhor permaneça conosco essa noite e que essa noite seja marcada pela presença do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Mais forte, amém? Amém. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Nós vamos louvar o Senhor. O Temer falou um pouquinho aqui. E só para deixar para vocês, ó, um carro meu quebrou, prestei do meu pai, quebrou também. Meu filho foi buscar gasolina no posto de gasolina, furou os 2 pneus dele de uma vez só, com caco de vidro. Mas eu creio que Deus tem algo tremendo para fazer aqui neste lugar, nessa noite. A palavra de Deus diz que onde há 2 ou 3 ou mais reunidos em nome dele, ele ordena as bênçãos. Então hoje não vai ser diferente nas nossas vidas. Quem estiver cansado, pode continuar sentado. Nós estamos também, que a gente ficou o dia inteiro na labuta. Mas quando é o louvor, eu peço para que fique de pé, para a gente poder louvar junto. A gente vem com vários louvores, às vezes vocês não sabem louvar, mas daí a gente vai aprendendo junto. Que a intenção aqui é, conforme a transformação da nossa vida, vocês vão aprendendo a gente louvar, glorificar o nome dele, porque toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja dada a ele, né? Que é o único de receber, que ele não divide a sua glória com ninguém. Por isso, diante de todas essas dificuldades que nós tivemos, eu sei que vocês também têm várias dificuldades no dia a dia, mas nós estamos aqui, porque nós não estamos porque a gente quer, é porque o Espírito Santo de Deus nos trouxe aqui, para ouvir o que ele tem para nos falar nessa noite. Amém? Amém. Nós vamos louvar Sonda-me. Sonda-me, Senhor. Que isso belo ouve. E me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que se enche só a ti. Então, fala, usa-me, Senhor, usa-me. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que guia a noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada. Em qualquer hora, em qualquer lugar, eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Vamos no começo de novo, sonda-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Ele te conhece, irmãos, ele sabe o que você está passando. Quebranta o meu coração. Nos transforma conforme. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que me
se ache só a ti. Então, pede para ser usado nessa noite. Usa-me, Senhor. Ele está contigo, usa-me. Usa-me como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerto o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Agora pede, sonda-me. Pede para ele quebrantar seu coração. Quebranta-me. Transforma-me. Enche nosso coração. Enche-me. E usa-me. Mais uma vez, sonda-me. Sonda-me. Quebranta-me. Pede para ele transformar. Transforma-me. Enche-me e usa-me como farol. Como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira em que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. A palavra do Senhor diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente nele descansará. Irmãos, nós somos, quando estamos debaixo das asas do Senhor, nós somos protegidos por Ele. Passamos por que passar, mas Ele sempre vai estar nos guardando com as suas mãos poderosas. Mas quando a gente viramos as costas para Deus, a gente fica sobre a sorte do mundo. Então eu quero pedir para vocês, independente da circunstância, porque na circunstância Deus vê quem é aqueles que é verdadeiramente os que o adoram e os que não o adoram. Hoje passamos por diversas situações. A Kombi, que faz parte do ministério, parou. 2 carros estragou. O irmão teve que vir, o violão não chegou, nós atrasamos. Mas nós estamos aqui para a honra e glória do santo nome do Senhor Jesus. Porque nada pode nos parar. Só uma pessoa que pode parar nós mesmos. Então que nós devemos confiar nele, porque todas as coisas vêm dele, que tudo é para ele e para ele são todas as coisas. Amém? Nós vamos louvar cada vez que a nossa fé é provada. Ele nos dá a chance de crescer um pouco mais. Irmãos, nós achamos que quando a gente está na provação, nós temos que não perguntar por que nós estamos passando por certas situações, mas dizer para Deus para quê. O que Ele quer nos ensinar com esta circunstância que nós estamos vivendo. Mas olhar para isso e entender. Falar para Ele: eis-me aqui, Senhor. Usa-me, que nem nós louvamos. E entender que Ele tem deixado acontecer certas situações na nossa vida para que a gente possa romper em fé e fazer aquilo que não é a nossa vontade, mas sim a vontade dEle. Vamos louvar? Cada vez que a minha fé é provada,
Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá com teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e levam pra perto de ti. Nossas aprovações, minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Ouve, rompendo em fé. Rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia. A palavra do Senhor diz que a cada dia, a cada manhã, as misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas. Amém? Amém, amém. Mais horror? Não. Vamos entrar na palavra, pode se sentar aí. Quem estava aqui semana passada? Aí sim, hein? Agora senti firmeza. Pode faltar não, senão perde a sequência. Eu fiquei um mês aqui falando sobre novo nascimento, vocês lembram disso? E faz 2 semanas que a gente está falando sobre características de pessoas que tiveram um novo nascimento, pessoas que nasceram de novo. E hoje eu quero entrar em mais uma característica, importante característica, da pessoa que já nasceu de novo. E qual é essa característica? Presta atenção aqui. Essa pessoa que nasceu de novo, ela não ama mais o mundo. Já dá para entender qual que é a linha da pregação hoje? Então a pessoa que nasceu de novo não ama mais o mundo. Aquelas coisas que eram desejo
dessas pessoas que nasceram de novo já não é mais o desejo dessas pessoas. E aí, para ficar muito claro de ilustrar isso para vocês, eu vou trazer para mim. Falar de mim é mais confortável do que falar de qualquer outra pessoa. Durante muito tempo na minha vida, sucesso era eu ter uma empresa que faturasse alguns milhões de reais por ano. Algumas dezenas de milhões de reais por ano. Isso era um objetivo de vida para mim. Ter sucesso diante dos olhos do mundo, para mim, era eu conseguir concretizar um projeto pessoal. E esse projeto pessoal não precisa ser necessariamente uma empresa. Projeto pessoal pode ser qualquer coisa que você coloca como objetivo principal na sua vida. Tem gente que coloca isso no casamento. Então a pessoa tem como objetivo pessoal se casar. O outro tem como objetivo pessoal ter um filho. Mas a verdade é que a grande maioria de nós tem como objetivos pessoais dinheiro. Sim ou sim? Por quê? Porque a gente associa de que para a gente ter sucesso na vida, a gente precisa ter dinheiro. E a grande verdade é que eu conheço muita gente que tem muito dinheiro e não tem sucesso na vida. E por quê? Porque fez do dinheiro o seu Deus. E isso é um problema muito grande. E o dinheiro é uma coisa tão complexa na Bíblia, que é a única coisa que a Bíblia nos traz como sinônimo de Deus. A Bíblia chama o dinheiro de mamon. Então qualquer coisa que nós colocamos no lugar de Deus está se transformando Deus na nossa vida. Se eu coloco o meu casamento no lugar de Deus, o meu casamento está tomando o lugar de Deus. Se eu coloco o meu filho no lugar de Deus na minha vida, eu estou substituindo Deus pelo meu filho. Se eu coloco o dinheiro no lugar de Deus, pior ainda, estou substituindo Deus, uma coisa eterna, alguém eterno, por uma coisa passageira, uma coisa perecível. Quem aqui já ouviu a expressão de que o caixão não tem gaveta? Por quê? Porque num piscar de olhos nós temos o nosso último fôlego de vida e nós não levaremos nada de material deste mundo aqui. É ou não é verdade? Então uma característica de alguém que nasceu de novo é alguém que começa a olhar como objetivo de vida coisas eternas e não coisas passageiras. Uma reflexão que eu fui levado a fazer em função de um treinamento que eu fiz foi sobre legado. Quem sabe o que é legado? Legado é o que você, através da sua vida, impacta na vida de alguém. E quando a gente olha os nossos objetivos pessoais do ponto de vista do legado, sobra muito pouca coisa. A maioria de nós não vai poder dizer que deixou um verdadeiro legado se a gente andar pelas coisas do mundo. Ao contrário, se nós andarmos pelas coisas eternas, nós poderemos falar de legado. E legado não é para fazer algo para engrandecer o nosso nome, mas é para engrandecer o nome de Deus. Então, quando nós nos mobilizamos como grupo para estar aqui às segundas-feiras, nós estamos deixando um legado em nome de Deus. Eu imagino que na eternidade, algumas das pessoas que ouviram o Evangelho pelas nossas bocas, vai se encontrar com a gente no céu, vai bater no nosso ombro e vai dizer assim: cara, você não lembra de mim, né? Mas se não fosse você pregar para mim aquele dia, eu não estaria aqui. Isso é um legado. Isso é um verdadeiro legado. Coisas incorruptíveis.
E aí eu queria começar lendo com vocês 1 João, capítulo 2, versículo 15 até o 17. Presta atenção, esse texto é preciosíssimo. Diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Isso é uma ordem para nós. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Irmãos, isso é tão sério, mas tão sério, que se a gente entendesse só esse versículo, a gente já poderia acabar a nossa reunião. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, ou seja, os desejos da carne, a concupiscência dos olhos, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência também. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Fala um aleluia, Tiago. Se nós focamos a nossa vida em coisas eternas, a gente tem a certeza que isso não vai perecer. Se nós focamos a nossa vida em coisas eternas, nós sabemos que isso vai permanecer para sempre. Por quê? Porque imediatamente após termos o nosso último fôlego de vida, estaremos diante do Pai para prestar contas. E mesmo se nós andarmos pela luz, na luz, que é o correto de alguém que nasceu de novo, Deus vai querer saber de nós o que é que nós fizemos com a porção que Ele nos deu. E isso vale para tudo. Ele vai chegar para o Tiago, vai dizer: Tiago, eu te dei o dom de cantar, de tocar violão, o que você fez com isso? Ei, eu te dei o dom de cozinhar, de fazer bolo, o que você fez com esse dom? Nos pequenos gestos, nas pequenas atitudes, nós demonstramos para Deus, irmãos, se nós amamos o mundo ou se nós amamos as coisas eternas. Nas menores coisas. Essa experiência do novo nascimento gera em nosso coração uma nova natureza. Nós já não temos mais a mesma natureza de antes. Antes nós éramos descendentes de Adão, pecadores, que só pensávamos para o mal. E aí nós nascemos de novo, estamos filiados a Jesus e começamos a pensar como Ele. É uma mudança de dentro para fora. Como pecadores que éramos, nós odiávamos o que Deus ama e amamos o que Deus odeia. Essa é a realidade de todo mundo que não nasceu de novo. Mas aí eu tenho um encontro com Deus. Aquele dia que essa palavra pregada fez sentido no meu coração. E aí nós começamos a amar o que Deus ama e passamos a odiar o que Deus odeia. Quem está entendendo? Uma característica de quem nasceu de novo é amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Por isso que o pecado, irmãos, já não é o fator principal da nossa conversa. Porque se você tem uma nova natureza, você nem cogita em cometer as mesmas atitudes de antes. Você nem pensa nisso. Para você é algo natural fugir do mau caminho. Por quê? Porque você já não ama mais o mundo. Esse é um ponto da nossa conversa de hoje principal. É uma nova sintonia que nós criamos com os céus, irmãos. Nós agora não olhamos mais as coisas com os olhos naturais, mas nós olhamos as coisas com os olhos de alguém que nasceu de novo. Somos despertados verdadeiramente para as coisas espirituais.
Por isso que quando o carro quebra, por isso que quando a Kombi não pega, por isso que quando o microfone não funciona, a gente dá risada. Porque a gente sabe o que isso significa no mundo espiritual. Então a gente muitas vezes reclama que a nossa vida não sai do lugar. Mas a gente está enfiado no lixo. E aí deixa eu contar uma coisa para você. Não tem como sair do lugar mesmo. A gente sempre vai parecer com aquilo que a gente busca. Coloquem isso no coração de vocês. Nós vamos sempre expressar na nossa vida aquilo que a gente tem buscado. E qual é o caminho então dessa nova sintonia? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 3, presta atenção. Deixando, pois, toda a malícia e todo o engano, e fingimentos e invejas, e todas as murmurações, as reclamações. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é bom. Quem aqui já provou que o Senhor é bom? Mas eu estou em dificuldade. O Senhor é bom. A Kombi quebrou. O Senhor é bom. O microfone não funcionou. O Senhor é bom. Tudo está debaixo do poder de Deus. E por que a gente consegue expressar que o Senhor é bom, mesmo com tudo dando errado? Porque isso faz parte de um novo fruto, que é a expressão da nossa salvação. Então eu fui alcançado pelo Evangelho, eu entreguei minha vida para Jesus, estou salvo. E por consequência, eu passo a ter frutos de alguém que recebeu tão grande salvação. É simples assim. Mas eu, Temer, naturalmente, jamais ajudaria um morador de rua. Ei, você não é mais aquele velho homem. Agora você é feito de uma nova natureza. E o Temer, feito da nova natureza, estende a mão para o mais necessitado. Não é mérito nosso, irmãos, como homens. É mérito do Espírito Santo habitando em nós. Por isso que nós temos ações e reações diferentes de antes. E de forma natural. Fazemos sem perceber. E quando a gente percebe isso, a gente até dá risada. Porque antigamente, no menor problema, para a gente fazer uma reunião como essa, a gente ia desistir. Mas hoje, quando a Kombi quebra, o microfone não funciona, a gente dá risada, irmão. A gente dá risada. Porque a gente é feito de uma nova natureza. E o que a gente precisa fazer, então, para ter esses frutos, irmãos? De quem nasceu de novo? A gente precisa mortificar a nossa carne todos os dias. Todos os dias. Como está lá em Colossenses, capítulo 3, versículos 5 e 6. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Pode reparar, irmãos. Quanto mais dinheiro o cara tem, mais avarento ele é. Por quê? Porque o Deus dele está no dinheiro. Ele não quer saber da necessidade do outro. Ele só quer para ele, ele quer encher celeiro. Ele não confia que Deus manda o maná. Ele precisa ter o controle da situação financeira dele. E isso está completamente errado. Isso não significa que você tem que ser irresponsável. Mas você tem que reter a menor parte, doar a maior parte. Esse é o ensinamento de Jesus para nós. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Paulo, aqui nesse texto, destaca a importância de nos revestirmos da nossa nova natureza,
como povo escolhido de Deus. Alguém aqui é povo escolhido de Deus? Se você é povo escolhido de Deus, nascido de novo, você precisa se comportar de forma diferente. Porque senão, você não teve um encontro genuíno com Jesus. Aquele que roubava, aquele que matava e aquele que mentia. É isso, irmão. Do assassino ao mentiroso. Não tem pecado maior ou menor. A questão é que antes você andava pelas coisas do mundo, seus interesses. E agora, numa nova natureza, você anda pelas coisas eternas. Isso tudo para a gente ter uma nova vida, irmão. Andar em novidade de vida é agir de forma diferente depois do novo nascimento. Romanos capítulo 6, versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. A gente anda em novidade de vida por quê, irmãos? Para a glória do Pai. Quando eu estou nesse mundo doido aqui, de pessoas que não se importam com as outras, mas eu no meio de uma multidão, ajo de forma diferente do esperado pela maioria, eu estou glorificando a quem? A Deus. Não pense você que Deus está alheio às suas lutas, às suas dores, às suas necessidades. Não está. Mas Ele quer enxergar em você alguém que nasceu de novo. Será que a gente não está querendo só as bênçãos de Deus? Está deixando de lado o Deus das bênçãos? Responde aí no seu íntimo, de verdade para você mesmo. Será que você não está só pedindo e não está fazendo nada a respeito? Deus nos quer como instrumentos para resgatar outras pessoas do mundo das trevas. E para isso não precisa ser pastor, não. Primeiro você vai ser pastor lá da sua casa. Depois dos seus vizinhos. Depois do seu trabalho. Seus amigos. Aquele parente chato, sabe, que você pensou aí agora? Você pode falar de Deus para ele. Quem sabe você não desperta ele para nascer de novo. E aí ele vai deixar de ser uma má companhia para ser uma excelente companhia. É natural dos nascidos de novo evitar o pecado, ser humilde, misericordioso, bondoso, manso de coração, perdoador dos outros, da mesma forma que Cristo agiu. Quer um modelo de como fazer, irmão? Olha para Cristo. Jesus andava no meio do povo e ele era tão parecido com gente que Judas teve que beijá-lo no rosto para os soldados saberem que ele era Jesus. Você está disposto a andar no meio do povo, irmão? Você está disposto a manifestar a sua nova natureza? Você já está salvo, a conta foi paga, seu pecado está perdoado. E agora você vai fazer o que com isso? Vai viver como antes? Faz sentido? Dá para a gente ter uma nova vida? E o que a gente vai fazer com ela, irmão? Manifestar a glória do Pai. Os frutos do Espírito, como são conhecidos, são manifestações dessa nova vida. Eles são descritos por Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22 em diante. Presta atenção. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé,
mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, que é o mesmo que desejo. Se vivemos em espírito, andemos em espírito. Eu não posso dizer que Jesus habita em mim, que o Espírito Santo habita em mim, se eu vivo como antes. Será que você manifesta alguns desses frutos que eu acabei de ler? Essa é uma reflexão que cada um tem que fazer para si mesmo. Eu não estou aqui apontando o dedo para ninguém. Eu também preciso melhorar todos os dias. Eu preciso todos os dias me lembrar que eu não sou aquele velho homem. Eu preciso me lembrar, me comportar de forma diferente todos os dias. Eu preciso alimentar o meu espírito todos os dias. Se eu ficar, irmãos, deixa eu contar uma coisa para você, pecado meu. Se eu ficar um dia sem ler a Bíblia, eu já começo a reagir diferente nas coisas. Tem essa experiência, Thiago? Hein, John? Um dia só que eu não leio a Bíblia. Acontece alguma coisa, eu já me vejo respondendo igual o velho homem. Porque a nossa carne grita. E existe uma briga eterna entre carne e espírito. Como é que você faz o espírito ganhar a briga? Hã? Orando? O que mais? Lendo a palavra, o que mais? Jejuando, o que mais? Todas essas coisas que vocês falaram, eu estou alimentando o meu espírito. E se eu alimento mais o meu espírito do que a minha carne, quem vai ganhar a briga? O espírito. Quando a gente diz andar em espírito, significa o quê? Agir de forma diferente de antes. Antes eu andava pela carne, mas eu nasci de novo, agora eu ando pelo espírito. Antes eu vivia as minhas paixões, e agora eu vivo pelo amor de Deus, pelo amor a Deus. Isso gera uma mudança na nossa vida total de prioridade, irmão. Quando a gente nasce de novo, a gente quer crescer espiritualmente. A gente quer entender as Escrituras. A gente busca conhecer mais a Deus e aprofundar a nossa fé, sim ou sim? Eu tenho experiências sobrenaturais com frequência, mas eu quero mais, irmão. Eu quero mais. Eu quero o Espírito Santo falando comigo o tempo todo. O nascido de novo, conforme o texto, também se arrepende e confessa pecados. Aquele que traz o pecado à luz e confessa, encontra o quê? Misericórdia, irmão. Para de esconder seus pecados, traz ele à luz, que Jesus vai tratar para você. O nascido de novo também tem como característica obedecer a Deus. Ele escuta o Espírito Santo e obedece. E por fim, mais uma característica, que o nascido de novo, ele testemunha a sua transformação e ele serve a mesa para outras pessoas. Se nós tivéssemos sido transformados por Deus e ficássemos com essa informação só para nós, muitas das pessoas que nós já resgatamos das ruas ainda estariam nas ruas. E isso é terrível de pensar. Porque a fé só vem pela palavra. Só vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Alguém aqui se identifica, irmão, em algumas dessas características? Só eu? Então você nasceu de novo. Essa é a melhor notícia que você podia receber. O novo nascimento e o desenvolvimento dos frutos do Espírito é um processo contínuo e eterno até que Jesus venha, ou que a gente vá se encontrar com Ele. A gente só não pode fugir desse caminho, irmão. Todas as vezes que você se vir desviando desse caminho,
Você precisa voltar para Ele. Nós precisamos ter dedicação, disciplina na busca pelas coisas de Deus. Ah, hoje eu estou cansado, não vou ler a Bíblia. Precisa ler, irmão. Ah, hoje o dia foi muito pesado, eu não vou orar. Aí que você tem que orar, irmão. Ah, mas vai ser um dia agitado, eu não queria fazer jejum, faça. Todas as vezes que você tiver um sentimento contrário às coisas de Deus, haja inversamente proporcional. Porque de alguma forma é o Espírito se comunicando com você. Tudo isso para quê, irmãos? Qual que é o objetivo? Da gente amadurecer na nossa fé. Efésios 4, versículo 13. Presta atenção. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquilo que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. A base do Evangelho, irmãos, é a misericórdia. E se Jesus não nos amasse, assim como Ele manda a gente amar o próximo, a gente não seria salvo do inferno. Porque Ele deu o Seu Filho para morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Seu único Filho. O plano de Deus para nós, em primeiro lugar, é nos livrar da condenação eterna. Mas não para por aí, irmãos. Ele quer que nós sejamos parecidos e cada vez mais parecidos com Jesus. É fácil? Quem acha que é fácil, levanta a mão aí. Mas a gente precisa buscar, irmãos. Porque a gente não vai ser julgado pelo que a gente faz ou deixa de fazer. Mas a gente vai ser julgado pela nossa busca. O que a gente tem buscado depois que nós nascemos de novo? Romanos 8, 29. Porque os que dantes conheceu também os predestinou, para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, estes também chamou. Deus nos chamou. E aos que chamou, a este também justificou. Não receberemos mais a nossa punição. E aos que justificou, a estes também glorificou. Significa que, assim como Jesus venceu a morte, nós também venceremos. E aí, escolha é sua, irmão. Quando você estiver diante de Deus, depois do seu último fôlego de vida, você quer escutar o quê? Vinde a mim, bendito de meu Pai, ou aparta-te de mim que não te conheço? Eu sei o que eu quero ouvir. Vocês sabem o que vocês querem ouvir? Lá não tem STF para ajudar. Lá não dá para entrar com recurso. Ali você já está sentenciado, irmão. Todos que predestinou, também chamou. E aos que responderam a esse chamado, também justificou. E por que que cabe a nós a resposta ao chamado? Por quê? Você sabe? Porque nós precisamos escolher, irmãos. A que Senhor a gente vai servir? A Deus ou ao diabo? Não tem meio termo.
Ou eu estou em Cristo, servindo a Deus, ou eu estou servindo ao diabo. Irmãos, nós estamos vivendo os últimos tempos. Vocês acreditam nisso? Jesus está à porta. O que a gente vai fazer com essa notícia? A gente vai se desesperar ou a gente vai se alegrar? Eu queria ser arrebatado hoje, para ir para um lugar que não tem choro nem ranger de dentes. Para onde você vai, irmão? Você já parou para pensar nisso? Quem de nós aqui pode garantir que vai acordar amanhã? Hoje é o dia para a gente decidir. Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Qual é o culto racional, irmão? Todos os dias escolher andar na luz. Eu posso tirar a vantagem do Jonathan, ele não vai nem ficar sabendo. Mas sabe por que eu não faço? Porque Deus está sabendo. Eu posso trair a minha esposa em outra cidade, ela nunca vai ficar sabendo. Sabe por que eu não traio? Primeiro, porque eu tenho uma aliança com ela. Mas segundo, porque Deus está sabendo. Eu posso passar qualquer pessoa para trás, na minha condição de superioridade naquela situação. Eu vou tirar vantagem aqui. Mas Deus está sabendo, irmão. E sabe o que é assustador? Antigamente, quando uma mulher adulterava, ela era apedrejada. No Velho Testamento. E no Novo Testamento? Só de pensar em adulterar já está adulterando. A régua subiu, irmão. A régua subiu. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ei, irmão, acorda aqui para mim. Você quer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre sua vida? O que você precisa fazer? Renovar a sua mente. Nós não vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida se nós não transformarmos a nossa mente, se nós não nascermos de novo. Porque a herança do pai para o filho é só para o filho. Se você não é filho de Deus, não tem herança para você. Devemos sempre buscar uma vida transformada, alinhada com os princípios bíblicos. Não é conselho de ninguém, é Bíblia. Nós precisamos todos os dias sair do trono do nosso coração e correr para a cruz, irmão. Todos os dias. Todos os dias nós temos que esmurrar a nossa carne. Gálatas 6:8. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, o Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, que é o mesmo que colheremos. Desde que, presta atenção, não houvermos desfalecido. Se nós não desviarmos do caminho, nós precisamos permanecer no caminho. As propostas na nossa jornada que nós receberemos do mundo são tentadoras e agradáveis aos nossos olhos e ouvidos, irmãos. Mas nós precisamos permanecer.
E as situações vão vir para te provar. Os apóstolos que andavam com Jesus, quem lembra de Pedro? Se oferecendo para morrer no lugar dele. Ele falou, Pedro, antes que o galho cante segunda vez, você já vai ter me negar 3 vezes. Jesus conhece os nossos corações. E o que a gente precisa para permanecer no caminho, irmão? Escolher por Deus. Nós precisamos escolher entre os prazeres momentâneos nessa terra aqui, que na melhor das hipóteses vai durar 100 anos. Alguém que vai viver mais que 100 anos? Ou escolher por uma eternidade ao lado de Jesus? Qual é a escolha que a gente vai fazer? Qual é a escolha que a gente vai fazer, irmãos? Então eu quero te convidar para vir aqui na frente. Se você quer se posicionar nesse lugar enquanto o Tiago e o Jonathan cantam louvor, para que a gente possa orar com você. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Como é que é seu nome? Fernando. Toda honra, toda glória seja dada a Ti, Senhor Deus. Hoje o Senhor é soberano, Pai amado, eterno, maravilhoso, Pai. O Senhor Você te faz peço presente pela vida aqui do nesse Fernando. lugar, O Senhor Senhor Deus. faça Por completa isso a boa obra louvamos que e o Senhor começou agradecemos nessa o Teu noite. santo nome, O Senhor Pai. tire esse Reis coração dos acelerado, reis, Senhor Pai, Deus, aqui, Tu és. de alguém que entendeu a Sua palavra, Jesus. Que o Senhor semeie em solo fértil e que ele tenha de fato, Senhor, a vida transformada a partir de hoje. Que o Senhor o liberte, Jesus, de todas as armadilhas do inimigo. Que o Senhor faça nele, Senhor, cumprir aquilo que o Senhor tem como propósito. Que o Senhor possa trazer calma, acalento, Senhor, para esse coração. Faça, Senhor, faça para a honra e glória do Seu nome. Rei dos reis, te adoramos. Rei dos reis, oh, te exaltamos. Vem e toma o teu lugar aqui. Quem ouve junto conosco é fácil. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Se faz presente, vem e toma o teu lugar aqui. Oh, tu se faz presente aqui neste lugar, Deus tremendo, poderoso, manifesta a tua glória, liberta com as tuas mãos dos reis. Oh, você está operando, Senhor, te exaltamos. Aquieta teu coração, Deus está contigo, Ele fala nessa noite para você. Tudo que você precisa, Ele colocará aqui em suas mãos. Só basta somente confiar. Muitos não acreditam, mas Deus é aquele que fala, Deus é aquele que muda destinos. Basta somente crer nele, colocar toda a confiança nas suas mãos e Ele o mais Ele fará. Deus te fala nessa noite, eu sou Deus que muda destinos, eu sou Deus que muda história. Para mim nada é impossível, operando eu, quem impedirá? Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Amém. Dos reis, se alegre, te adoramos.
vem tomar, vem e toma meu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Grandioso Deus, Pai. Senhor Deus, muitas são as preocupações, Pai. Mas o Senhor conhece, Pai, teu servo, Senhor Deus. Tem vindo aqui, Senhor Deus, ouvindo a tua palavra, Senhor Deus. Ó, Pai, que o Senhor venha com bálsamo, Senhor Deus, dentro do coração dele, Senhor Deus, que ele possa descansar, Senhor Deus, diante da tua presença, Pai. Senhor Deus, muitas são as aflições, Pai, mas o Senhor é aquele que acalma a tempestade, Senhor Deus. O Senhor é aquele que traz a paz que excede todo entendimento, Senhor Deus. Então eu creio, Senhor Deus. Visita ele nesta noite, Senhor Deus, que ele possa passar uma noite diferente, Senhor Deus, diante da tua presença, Senhor Deus. Pai, o Senhor conhece o coração dele, Pai. Pai, visita, Senhor Deus, ele do pé à cabeça, Senhor Deus, do cabelo, Senhor Deus. Pai, que todo mal, Senhor Deus, venha cair por terra nesta noite, Senhor Deus. Eu creio, Pai. E, Senhor Deus, que ele possa ser usado, Pai. Através dele, muitas vidas possam ser alcançadas, Senhor Deus. A única coisa, Pai, eu creio, Senhor Deus, o Senhor fala nesta noite, Senhor Deus, que ele basta dar um passo, Senhor Deus, diante de Ti, Senhor Deus. E ele não vai entender, Pai, mas quantas pessoas ele vai alcançar, Senhor Deus, para o Teu reino, Senhor Deus. E através da vida dele, Senhor Deus, com a sua salvação também, Senhor Deus, incluída nesse processo, Pai, ele vai trazer muitas vidas para o Teu reino, Senhor Deus. É isso que eu te peço e agradeço, Pai, que ele receba nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vem e toma o teu lugar aqui. Tem mais alguém com o coração aflito? Vem aqui à frente. Daí recebe oração. Tem mais alguém de vocês? Está necessitando de alguma coisa nesta noite aqui? Nós vamos colocar a mão sobre a sua vida. Vem aqui, Temer. Vamos orar pela vida dele. Deus conhece o coração, sabe que ele precisa. Soberano Deus e Pai, Senhor Deus, ele veio aqui, Senhor Deus, se colocou à frente, Pai, porque ele necessita de algo, Pai. Nós não sabemos, Senhor Deus, mas o Senhor conhece o coração do Teu Filho, Senhor Deus. Visita ele, Senhor Deus, neste momento, Pai. Nenhuma angústia, Senhor Deus, nenhuma, Senhor Deus, contrariação, Senhor Deus, que venha, Senhor Deus, através da vida dele, Senhor Deus, possa fazer ele parar, Senhor Deus. Ele veio aqui, Senhor Deus, com o coração contrito, Senhor Deus sedento, Senhor Deus, esperando uma resposta de Ti, Senhor Deus. Mas Deus te fala, Senhor, que a resposta está chegando. Aquilo que você precisa, em breve Deus vai colocar em tuas mãos. Basta somente crer nele, que tudo aquilo que você tem pedido no secreto, Ele vai te honrar em breve. Somente creia, porque todas as coisas Deus pode fazer, não há nada impossível para Deus. Operando Ele, quem impedirá? Então somente creia, meu filho, que tudo aquilo que você necessita, eu vou colocar em tuas mãos, em nome